todos com a paz do Senhor Jesus. Eu, pastora Jaqueline Ramos, esposa do pastor Júlio César Ramos, ali da comunidade evangélica Fonte das Águas, situada na rua Uirapuru 555, no Colônia Rio Grande, em São José dos Pinhais. Venho aqui trazer uma mensagem ao seu coração. Você que está aí se preparando para o Natal, para as festas de Ano Novo, dando boas-vindas a um ano de 2016. Mas eu quero trazer aqui uma reflexão acerca de 2015 ao meu e ao seu coração. Eu quero trazer aqui uma história de alguém que tomou uma decisão errada e por causa da sua decisão errada sofreu alguns danos, sofreu algumas situações e passou por alguns momentos difíceis que talvez não precisava ter passado se não tivesse tomado uma decisão errada. Eu estou falando de Josafá, ali no livro de 2 Reis, aonde esse homem, chamado homem de Deus, um homem que conhecia os princípios, um homem que conhecia qual era a vontade do Deus de Israel, que sabia e entendia que ele precisava, antes de tomar qualquer decisão, de um direcionamento de Deus. Mas houve alguém chamado rei de Israel que começou a viver uma situação difícil, que era o seu amigo de reino, o seu conhecido. E esse homem chamado Jorão, rei de Israel, ele entrou numa briga com o rei, com o rei dos Moabitas. E por ele ter entrado nessa briga, por causa de tributos, ele se viu desesperado. E aonde ele correu para pedir ajuda? Para o rei de Judá, Josafá. E ele então foi até o rei de Judá, pedia ao rei de Judá, pedia a Josafá uma ajuda. E quando ele chegou lá, ele falou: Josafá, eu tô com um problema aí contra os Moabitas. Será que você pode ir nessa guerra contra eles comigo? Será que você pode me ajudar? E Josafá, então, eu acredito, com coração bom, com coração sincero, automaticamente ele disse assim: não, eu te ajudo, eu vou com você nessa guerra. O teu exército é o meu exército, os meus cavalos são os teus cavalos. E então Josafá entrou de cabeça nessa guerra para ajudar uma pessoa que, se você olhar o currículo dela, você vai ver que sempre foi alguém que foi contra a vontade de Deus no seu reinado. E então Josafá foi Josafá, o rei de Israel, e o rei de Edom contra os Moabitas. Josafá, então, caminhando, perguntou para o rei de Israel que caminho eles deveriam tomar. E então o rei de Israel falou assim: não, vamos pelo caminho do deserto. Ei, irmão, você que me escuta, talvez você fez alianças erradas em 2015. Talvez você se uniu a pessoas erradas. Talvez você depositou a sua confiança em pessoas erradas e acabou se entrando em situações difíceis, porque essas decisões erradas te deixaram sozinhos. Você se viu sozinho em 2015. Aquelas pessoas que prometeram tantas coisas para você, acabaram te deixando sozinho. E o pior, você depositou toda a sua confiança nessas pessoas. E por você ter depositado toda a sua confiança nessas pessoas e essas pessoas terem te abandonado no meio do caminho, te deixou frustrado, te deixou entristecido. Em algum momento você acabou tomando a decisão errada. Foi o que aconteceu com Josafá. Josafá, então, eles começaram a caminhar juntos. Só que no meio do caminho, sabe o que aconteceu? Eles chegaram no deserto. E a Bíblia diz que eles ficaram 7 dias sem comer e sem beber. Ficaram totalmente desprovidos de alimento e de água. Começaram a passar dificuldades. O que eu quero dizer nesse dia para você, nessa reflexão, que toda aliança errada que você fez em 2015, que todo momento difícil que você passou durante este ano,
Existe uma saída para o seu coração, existe uma saída para você. E a saída não é você entrar em grandes dívidas para você resolver os seus problemas, não é você se desesperar, não é você entrar nos antidepressivos, não é você fazer 1001 coisas para tentar resolver aquilo que não deu certo. Josafá, ele se lembrou de quem ele era, ele se lembrou com quem ele andava, com quem ele tinha uma história, ele se lembrou de alguém que poderia o ajudar, e ele se lembrou que Deus poderia dar o direcionamento. Lá atrás, ele não pediu a direção de Deus, ele pediu a direção de um ímpio, ele pediu a direção de um homem, para que o homem desse a direção para ele, e ele foi parar no deserto, passando dificuldade. Mas lá no deserto, ele lembrou de Deus e ele pediu ao Senhor que o Senhor lhe enviasse alguém que pudesse lhe direcionar, para que ele pudesse sair dessa situação que ele se encontrava naquele momento. E então foi quando Deus enviou, por causa de Josafá, não por causa do rei de Israel ou por causa do rei de Edom, porque eles não tinham história com Deus. Deus lhes enviou Eliseu por causa de Josafá, por causa da oração de Josafá. E então Eliseu deu a eles o direcionamento dado por Deus. Nessa situação que você se encontra no fim deste ano, às vezes você se encontra nesse momento aí endividado, triste, acabado, sem perspectiva. Às vezes você está pensando assim: meu Deus, eu cheguei nesse final de ano, o que eu vou fazer? Eu não tenho condições de proporcionar nada para minha família. O que eu quero trazer essa reflexão para você é que existe alguém, aleluia, que pode te dar um direcionamento para você sair dessa situação. Eliseu, ele disse assim para Josafá e os seus amigos ali, ele disse assim: cavem covas, furem buracos na terra, porque vocês não verão barulho do vento, não verão trovões, não verão sinal nenhum, mas Deus vai mandar água e vai encher os poços. O que Deus está tentando dizer para mim e para você é que ainda que você esteja fraco, porque eles já estavam há 7 dias sem comer e sem beber, então eles estavam sem forças. E sem forças, eles não tinham enxada, eles não tinham pá, eles não tinham reta escavadeira, eles não tinham materiais apropriados para furar buracos na terra. Mas eles tinham que usar aquilo que eles tinham na mão para fazer as covas, para fazer os buracos. E eu quero te dizer neste dia, neste vídeo, nesta reflexão, ainda que você não tenha grandes artifícios, ainda que você não tenha grandes coisas para realizar esse projeto, use aquilo que você tem na sua mão, porque Deus vai te dar o escape. O Senhor estava dizendo a eles através de Eliseu: cavem as covas, porque eu vou mandar água para vocês. Ei, tome hoje um posicionamento nesse final de ano, não vire o ano dessa forma. Não entre 2016 fracassado, frustrado. Eu quero deixar aqui essa mensagem para você: ainda existe uma saída. Ainda que você não esteja nem se perdoando, às vezes, pelas decisões erradas nesse ano de 2015, mas eu quero dizer para você, ainda existe uma saída. E essa saída se chama Jesus Cristo. Peça ao Senhor um direcionamento para a tua vida agora. Peça ao Senhor que Ele venha trilhar os teus caminhos, que Ele venha mostrar para você e te dar a direção por onde você tem que andar agora. Quebre essas alianças erradas, deixe essas alianças erradas e faça uma aliança certa, que essa aliança é com o Senhor. E eu quero desejar a você um feliz ano novo. Eu quero desejar a você que um final de ano abençoado e que esta mensagem possa fazer você refletir: Senhor, eu fiz sim muitas alianças erradas. Senhor, eu tomei decisões erradas e essas decisões me fizeram sofrer, me fizeram até mesmo chorar, fizeram até mesmo, às vezes, a minha família perecer. Mas a partir de hoje, eu quero tomar uma decisão certa.
Senhor, eu preciso da tua direção, eu preciso do teu caminho. Senhor, eu não quero entrar 2016 dessa forma. Eu não quero entrar, Senhor, num novo ano dessa forma. Senhor, eu preciso ser restaurado. Senhor, eu preciso e eu quero confrontar você. Faça um projeto de vida 2016. Coloque aí, escreve uma carta, coloque nessa carta todos os seus projetos, todos os seus sonhos, aquilo que você deseja realizar em 2016. E ore. E coloque na presença do Senhor e comece a orar desde já, porque eu sei que o Deus a qual nós servimos tem poder para fazer aquilo que nós não conseguimos, aquilo que o nosso dinheiro não pode comprar, aquilo que a nossa beleza não pode fazer. O nosso Deus pode. E eu quero orar pelos seus projetos de 2016. Eu quero orar por esse ano que se passou e que para você às vezes foi motivos de tristeza. Mas eu quero orar para que toda essa tristeza, toda essa frustração, toda essa angústia saia do teu coração agora. E que você comece a projetar aquilo que você sonha para 2016. Em o nome de Jesus. Pai, eu quero agora, Senhor, apresentar diante do Senhor a vida desta pessoa, Pai, que está me ouvindo agora. Senhor, talvez 2016 não foi um ano de conquista. Senhor, talvez 2015, Pai, não foi um ano, Senhor Jesus, de conquista na vida dessa pessoa. Talvez 2015, Pai, fez ela chorar. Senhor, as suas decisões erradas, Pai. Mas, Senhor, nesta hora eu quero orar. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, sara o coração desta pessoa. Senhor, limpa, Deus amado, todo o sentimento de frustração. Senhor, que esta pessoa consiga até mesmo se perdoar por ter tomado decisões erradas, por ter feito alianças erradas, por de repente no meio do caminho, Senhor, ter abandonado aqueles que talvez poderiam ser bênção e por às vezes, Pai amado, a gente achar que do nosso jeito resolve, a gente tomou as decisões erradas. Mas, Senhor, eu quero agora pedir ao Senhor que o Senhor entre no projeto desta pessoa agora. Senhor, esse projeto, Pai, de 2016, aonde, Deus amado, esta pessoa que me ouve vai colocar na Tua presença, Senhor. Vai pedir a direcionamento do Senhor para que o Senhor realize, Pai, aquilo que ela não conseguiu, aquilo que ela não teve êxito, Pai. Mas que o Senhor, Pai, possa o abençoar. Senhor, que o Senhor possa abrir porta onde não tem porta e que 2016 seja um ano de vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Assim eu declaro para o seu coração conquista em 2016.